Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar para vocês uma história que ocorreu 8 anos após o desaparecimento de Madeleine McCann. A pequena Inga Gericke desapareceu durante um churrasco na cidade de Stendal, no norte da Alemanha. Ela é conhecida como Madeleine McCann alemã. Mas por que ela tem esse codinome? Porque o principal suspeito de ter raptado a Madeleine é um homem alemão que hoje está preso na Alemanha cumprindo pena por outros crimes envolvendo tráfico de drogas e também abusos sexuais, principalmente infantis e de pessoas de mais idade. Esse homem, se chama Christian Bruckner. Será que o Christian Bruckner realmente tem algo a ver com o caso da pequena Inga e também com o caso da Madeleine McCann? Vamos tentar descobrir um pouquinho mais dessa história. Eu convido vocês então a ficarem comigo até o final desse vídeo. Pessoal, se gostarem, é claro, deixem aquele like que tanto nos ajuda e não custa nada. Também peço que, se vocês gostarem, por favor, compartilhem também com pelo menos um amigo de vocês, porque isso vai nos ajudar muito. Pessoal, nós temos também uma novidade aqui no canal, falando bem rapidamente. Nós temos agora a opção de vocês se tornarem membros aqui do Mistérios do Tempo, e com isso vocês também vão ajudar muito o nosso trabalho e também vão ganhar algumas vantagens ali especiais que somente os membros vão ter nesse momento, e eu conto com todos. Meu muito obrigada. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Inga Gericke estava com 5 anos de idade quando desapareceu sem deixar rastros no dia 2 de maio de 2015. Inga estava em um passeio com seus pais, Victoria e James Uwe Gericke, e seus 3 irmãos, Maxim, Julius e Freixa. A família saiu de sua casa em Schönebeck, localizado em Saxônia-Anhalt, na Alemanha, e se dirigiram até uma região florestal perto de Diakonovierk-Wilhelmshof, em Stendal. Pessoal, eu não tenho muita facilidade com a linguagem alemã, então se a pronúncia não estiver correta, por favor, me perdoem. Diakonovierk é uma casa residencial de terapia social cristã para pessoas com dependência de álcool e outras drogas. Nesse local, então, a família da Inga se reuniu com outros grupos de amigos. Alguns deles também moravam bem perto dessa casa de terapias. Ali era, então, um local liberado não só para parentes desses internos que estavam em tratamento, mas também para outras pessoas que estavam à procura de um local seguro para fazer, então, seu churrasco, seu acampamento, seu piquenique, e assim acabou sendo feito. No sábado do dia 2 de maio de 2015, por volta das 18 horas, a família Gericke e seus amigos se preparavam para fazer um churrasco em uma clareira muito próxima, então, dessa casa de terapias. Nesse lugar também existia, e ainda existe, acredito, um parquinho ao ar livre ali com areia, com escorregadores, balanços, enfim, para que as crianças pudessem brincar. Nesse dia que a Inga desapareceu, ela também teve contato com outras crianças que eram parentes daqueles internos que estavam nessa casa de terapias. Então a Inga estava brincando com os irmãos, com os filhos, desses casais que acompanharam então os seus pais, mas também havia bastante movimentação de outras pessoas. E aí que pode estar também uma falha apontada pela família da menina, porque eles disseram que essas pessoas que estavam lá no parquinho nesse dia e nas redondezas ali também dessa casa, provavelmente não foram interrogados. Isso é uma coisa que a família coloca, e pelas fontes que eu pesquisei parece que, se foi feito algum interrogatório, não foi da forma que era para ter sido, porque a maioria das pessoas nem sequer prestou algum depoimento. No dia 2 de maio, então, após as 18 horas, a família já estava ali bem adiantada, com os afazeres de culinária,
Eles estavam organizando já a churrasqueira para fazer o churrasco, as crianças estavam participando, estavam muito felizes por estarem ali. A Inga, principalmente, foi colocada como uma criança bastante participativa, ela gostava de ajudar os adultos, ela queria estar sempre ali em contato com eles para poder ser útil, digamos assim, de alguma forma nessas atividades. Então ela levava água, ela levava comida, até que então os demais colegas e irmãos mais velhos, porque não tem muita informação da Inga sem ser a partir do dia em que ela desapareceu. Mas pelo que eu entendi, ou ela era a filha mais nova do casal, ou ela era acima da mais nova, porque ela tinha, como eu falei para vocês, mais 3 irmãos, enfim. Eu sei que a galerinha ali se reuniu, porque queria aumentar aquela fogueira e perguntou então para os pais se eles poderiam ir até a entrada da floresta que ficava bem perto. A mãe da Inga falou posteriormente que ela foi bastante criticada por algumas pessoas por ter deixado a filha entrar em uma floresta que até então, gente, é considerada pelos bombeiros bastante sombria e muito densa. É um local muito grande mesmo, para vocês terem uma ideia. Essa área florestal, ela abrange em torno de 4.700 acres de terra, então é um local muito grande, mas é claro que a Inga não foi colocada dentro dessa floresta. A mãe deixou ela ir até o início dessa mata, junto com os irmãos mais velhos e também com outras crianças que, pelo que eu entendi, também eram bem mais velhas do que ela. Os outros pais também, que já moravam naquela área, falaram que era um local seguro, não teria problema, só que tinha uma condição: eles teriam que ir somente até a entrada e ficar todos juntos, nenhum deles poderia se afastar, e eles acabaram aceitando a proposta. Assim deveria ter sido feito, mas nós estamos falando também de crianças e infelizmente as coisas não saíram como planejado. Vitória, ela estava cuidando do churrasco, mas ela disse que conseguia ver a filha, né, as outras crianças também, e também conseguia escutar o barulho da conversa deles. Só que conforme as atividades ali foram chegando para ela fazer, conversa vai, conversa vem, os amigos também já tinham deixado ela bastante tranquila, porque ela estava preocupada em deixar a Inga e os filhos também em um local onde ela não conhecia muito bem. Porém, esses amigos falaram que ela não precisava se preocupar, porque aquele início de floresta era muito tranquilo. E além disso, outras pessoas também que eles conheciam também estavam nessa região naquele dia. As crianças então foram, só que acabaram entrando um pouco mais para dentro da floresta, e depois, posteriormente, foi informado pelo irmão da Inga, o Júlio, que era o mais velho. Ele disse que eles pegaram uma grande quantidade de gravetos, que a Inga estava muito feliz, bastante participativa também, porque ela era uma criança que gostava de ajudar nas tarefas, e eles acabaram então reunindo uma quantidade X de gravetos e resolveram voltar para casa. Só que na hora dessa organização, como eu falei para vocês, eram crianças, né? Eles não conseguiram se organizar da forma correta, porque os pequenos ficaram muito para trás. Só que o que acontece? O Júlio falou que a cada momento ele ficava olhando para trás e ele via que a irmã estava acompanhando eles. Porém, eles acabaram conversando, se distraíram, e quando eles chegaram próximo dessa clareira, novamente, era aproximadamente 18h40. Esse horário é um pouco questionado porque não foi confirmado pelos pais. Eles não se atentaram na hora e nem no tempo que essas crianças ficaram fora. Só que eles acabaram dizendo que era mais ou menos entre 18h35 e 18h40. Assim que a Victoria viu que a Inga não estava junto com o grupo de crianças, ela já largou o avental dela, saiu correndo, e a primeira pergunta que ela fez era onde estava a Inga. Todos ficaram muito surpresos porque eles não tinham percebido que essa menina não estava mais no grupo. O irmão dela então explicou que há poucos minutos atrás tinha olhado, ela estava junto, e eles acreditaram que por algum motivo ela deve ter olhado para a natureza ao seu redor, ter se distraído com alguma coisa, e naquele momento então ela se perdeu dos demais. A família então interrompeu imediatamente o churrasco e foram todos para a floresta para tentar achar essa criança. Eles procuraram por cerca de 1 hora, ninguém achava ela, ela não respondia, não tinha nenhum traço de onde ela poderia estar. A Vitória passou muito mal, teve uma crise de nervos, precisou ser amparada. Assim que ela se recuperou, então, eles acabaram saindo da floresta, porque eles já estavam há 1 hora procurando a menina e já estava anoitecendo bastante. Os amigos que já conheciam aquela região sabiam que de noite era um local muito difícil de ser procurado,
por causa da densidade, da escuridão também, que era típica daquele local. Eles procuraram, então, a primeira delegacia que eles encontraram, explicaram a situação, e uma equipe, né, de não sei quantos policiais, mas enfim, uma equipe até razoavelmente grande, levou alguns cães farejadores e por volta das 20 horas e 40 minutos daquela mesma noite, a polícia começou então a fazer a primeira busca por Inga Gericke. O porta-voz da polícia na época, Mike Von Hoff, disse que parecia ter alguns indícios, né, alguns vestígios do cheiro dessa criança ainda na floresta. Só que o Mike falou também que os cães que foram levados em primeiro momento, eles não identificaram isso com 100% de certeza, porque um dia antes a Inga e a família dela também estiveram nessa floresta, então talvez a confusão tenha acontecido por ali. O cheiro já não era tão recente, sim de um dia antes. Só que conforme foi passando as horas, a polícia viu que nada estava sendo encontrado, eles voltaram para a delegacia e reuniram uma equipe ainda maior. Dessa vez, cerca de 40 cães farejadores foram encaminhados até essa floresta. Um deles acabou seguindo então o rastro dessa criança até uma rodovia próxima que dava para Berlim. Lá nessa rodovia, o cão acabou então seguindo mais adiante, levou a polícia até a cidade de Dresden. E lá, infelizmente, né, o rastro da Inga teria sido perdido. Dresden, para quem não sabe, é a capital do estado da Saxônia, no leste da Alemanha. Ou seja, se o cão fez bem a parte dele, se ele indicou corretamente para o seu adestrador, alguém levou a Inga para essa rodovia. Mas quem? No dia seguinte ao desaparecimento, um caçador que estava na floresta na noite anterior disse aos policiais que escutou um grito de uma criança, isso por volta das 4 horas da madrugada. Ele disse que eram gritos arrepiantes, muito assustadores, quando ele percebeu que possivelmente se tratava de uma criança. Essa criança, né, segundo ele passou, era uma criança pequena, pelo tom da voz. Ela estava chorando e pedindo socorro para o seu pai. O que aconteceu? Nesse momento, quando esse caçador ligou para os policiais, ele não sabia que havia uma menina desaparecida na região, até porque isso estava sendo mantido em sigilo. Não sei porquê, mas foi feito dessa forma. Só que os policiais que atenderam esse homem já sabiam que a Inga estava desaparecida, e a resposta que eles deram para esse caçador foi o seguinte: olha, você deve ter se confundido com algum grito ou uivo de um animal. E ele disse que ele tinha experiência suficiente nessa profissão de caçador, porque lá, pelo que eu entendi, é liberado, eles podem caçar veados, javalis, enfim, nessa floresta. E ele disse que sabia muito bem diferenciar o grito de um animal e o grito de uma pessoa. E assim, pessoal, nada foi feito. Isso pegou muito mal para a polícia, tá? E novamente, então, o Mike Von Hoff deu uma coletiva de imprensa quando essa história do caçador vazou. Eu não consegui descobrir o nome desse homem. Mas o Mike falou o seguinte: olha, não foi procurado a Inga porque aonde esse caçador estava era muito longe da clareira aonde a família estava quando a menina desapareceu, e pelo tamanho dela era praticamente impossível que ela tinha, né, conseguido chegar até a região que o caçador estava, ainda mais estando a pé. Só que assim, gente, era uma criança muito pequena, ninguém sabia quem estava com ela, ninguém sabia se alguém pegou essa menina, fez alguma maldade e deixou ela em outra localidade da floresta, ou então se eles souberam realmente medir essa distância que o caçador estava. Eu sei que isso pegou muito mal para a polícia, mesmo o Mike Von Hoff ter dado toda essa explicação, porque mesmo se não fosse a Inga, poderia ser uma outra criança, e eles não verificaram essa denúncia. Porém, sempre foi afirmado que as equipes de busca revisaram literalmente cada pedra do local. Todos os apartamentos, quartos, porões e contêineres de lixo foram revistados, e que eles estavam lutando muito para encontrar essa menina antes das 48 horas, pois em casos assim é muito importante que a criança seja encontrada antes desse período, porque geralmente quando passa de 48 horas, a chance de encontrar a vítima, né, ou uma criança desaparecida é muito menor. Ela até pode ser encontrada, mas as chances de ser com vida diminuem bastante. Alguns policiais, inclusive, falaram que também eram pais e estavam tratando desse caso como se aquela criança fosse filha deles.
Até onde eu vi nos documentários, assim, não vi todos, né? Também não vi todos os policiais que participaram, mas aqueles que prestaram depoimento realmente estavam bastante emocionados com esse caso. A força-tarefa que envolveu a busca pela Inga também removeu manualmente uma pilha completa de esterco no local para ver se a menina estava embaixo, né, daquele esterco, porque assim, eles estavam trabalhando ainda com a hipótese de uma criança perdida. Só que como ia passando as horas, já tinha passado mais de 24 horas, já estava entrando para 48, na verdade, eles começaram a cogitar a ideia que talvez ela tivesse sido raptada. A polícia também fez buscas próximo do centro correcional Utsprind, que abrigava pessoas com insanidade mental e também criminosos sexuais. Esse local fica a apenas 3 quilômetros daquela clareira onde a família estava quando a menina desapareceu, só que assim, a polícia investigou, conversou com o diretor desse centro correcional e nada de anormal teria acontecido naquele dia. Uma testemunha procurou a polícia e disse ter certeza que viu a Inga em um metrô em Berlim. Ela estaria acompanhada com um homem que estava sem sapatos. E essa testemunha também falou que não tinha visto ainda a foto da Inga, porque depois disso é que a foto dessa menina começou a circular pela internet, que os jornais realmente já estavam tratando como um rapto. Então muitas pessoas que viram ela passar pode não ter notado nada de diferente, só que essa moça notou. Ela disse que essa menina estava acompanhada por um homem loiro, só que eu não consegui mais informações a respeito da aparência física desse homem. Só que ela disse que essa menina estava usando sim uma blusinha verde, que era a mesma cor da blusinha em que a Inga estava quando desapareceu na floresta. Só que ela falou que achou muito estranho porque o homem que estava acompanhando estava com uma aparência um pouco cansada e ele estava descalço. A menina estava, então, todo momento de cabeça baixa, parecia estar muito triste e também chorando. Só que ela disse que ficou na dúvida, né, se realmente não poderia ser a filha daquele homem ou, de repente, né, acusar uma pessoa sem ter certeza do que estava acontecendo. Só que ela disse que esse homem, assim que percebeu que ela estava olhando bastante para a menina, ele teria puxado ela, então, pela blusa, abraçado ela, então eles passaram para um outro vagão. Essa mulher falou posteriormente que se sentiu muito culpada porque ela não deu nenhuma queixa para a polícia. Só que como ela falou, ela também não sabia, os dois eram loiros, poderiam ser pai e filha. Até então a menina não tinha falado nada, estava de cabeça baixa, mas provavelmente se foi a Inga, ela já estava sendo ameaçada. Após essa informação dada, a polícia fez uma verdadeira varredura pelo metrô, mas nada de errado foi encontrado. Eu não sei se eles pesquisaram nas câmeras, eu acredito que ou não acharam nenhuma imagem, ou não tinham uma imagem, enfim. Eu não consegui maiores informações, mas eu sei que eles procuraram por toda aquela região onde o metrô costumava parar, mas ninguém viu nada suspeito e, infelizmente, mais nada, né, foi descoberto a respeito do relato dessa possível testemunha. No dia 7 de maio, então, as buscas, né, pela floresta já haviam sido suspensas e a polícia já estava trabalhando com toda certeza com a possibilidade de um sequestro. Nesse período, o caso já estava sendo mostrado em vários jornais do país e através das redes sociais o rostinho da Inga já estava sendo visto, na verdade ela já estava, né, conhecida praticamente pelo mundo todo, porque pela internet é questão de horas, tudo é viralizado, então muitas pessoas começaram a acompanhar esse caso e não demorou muito para que ela pudesse ser então comparada a Madeleine McCann, tanto pelo biotipo, né, loira de olhos claros, quanto também pelo fato de nada ter sido encontrado, a não ser aquele primeiro indício que o cão farejador apontou, aonde levava para uma rodovia que dava para Berlim, e se isso realmente fosse verdade, se o cão realmente estava correto, né, naquela hipótese, provavelmente aquela testemunha do metrô poderia estar certa. A repercussão do caso da pequena Inga foi considerado a maior da Alemanha e a polícia começou a receber várias denúncias, mas nenhuma delas mostrou algo relevante e muitas delas eram falsas. Lars Bruns, que é o chefe da iniciativa Crianças Desaparecidas de Hamburgo, disse o seguinte em uma entrevista na época: existe uma preocupação de que algo ruim tenha acontecido com a criança. Sendo assim, gente, uma equipe de 24 voluntários fabricou cartazes com a foto da Inga.
Aproximadamente 3.250 cartazes com o rosto da menina foram espalhados pela cidade. O patrocinador dessa ONG também mandou fabricar 100 placas eletrônicas com o rosto da Inga e colocou então nas estações de metrô em outros pontos da cidade. Então a busca por essa criança realmente estava muito acirrada e alguns policiais acreditam que se ela ainda estava viva, isso pode ter amedrontado bastante o seu raptor. No dia 2 de junho de 2010, a polícia anuncia uma recompensa de 25 mil euros para quem conseguisse qualquer informação relevante que pudesse chegar até o paradeiro dessa criança. Até onde eu entendi, essa recompensa nunca foi paga, porque todas as informações que a polícia recebeu, mais de 2.000 denúncias foram recebidas em apenas um dia. E assim, infelizmente, nenhuma delas chegou a lugar nenhum. Então, como nenhuma delas foi realmente relevante para esse caso, a recompensa então não teria sido paga. A polícia então começou a acreditar que estava já andando em círculos e realmente estava. Sendo assim, no dia 3 de junho, 400 policiais voltam até a floresta para tentar encontrar alguma coisa que de repente passou batido por eles, porque eles começaram a acreditar que a Inga poderia ter sofrido um acidente e estar ainda dentro daquela floresta. Um dos investigadores chegou a falar que para ele a impressão que dava é que a floresta tinha engolido essa criança. 6 meses se passaram e após nenhuma novidade no caso, a polícia anuncia o primeiro suspeito, um homem chamado Silvio S. Lá na Alemanha, pessoal, existia ou existe ainda uma lei, uma regra, que quando a pessoa é considerada suspeito, ele não pode ter o sobrenome dele divulgado. Então, eu pesquisei pela internet, mas eu não consegui descobrir o nome, o sobrenome do Silvio. Então, vou mencioná-lo como eu encontrei nas fontes. Silvio S. Esse homem foi condenado à prisão perpétua em Potsdam em julho de 2016 por duplo homicídio. Esse homem sequestrou uma criança de 6 anos de idade chamado Elias e também sequestrou um outro menino chamado Mohamed de apenas 4 anos. Os dois foram raptados, infelizmente sofreram abusos sexuais e acabaram tendo a sua vida tirada por causa desse monstro. Silvio foi ligado ao desaparecimento de Inga, pois Mohamed e Elias foram encontrados em um local cerca de 100 quilômetros da floresta onde a menina desapareceu. Esse homem foi interrogado a respeito da Inga, uma fotografia dela foi mostrada e ele disse que nunca tinha visto essa criança. Ele confessou o crime referente aos outros 2 meninos, mas referente a Inga ele disse que nunca viu e nenhuma prova, na verdade, foi associada a ele. Então, por causa disso, ele acabou saindo da lista de suspeitos. A polícia investigou cerca de 2.000 denúncias e mais de 600 locais foram investigados e nenhum sinal de Inga era encontrado, para desespero da sua família. O pai dela até hoje tem a saúde muito debilitada, dá para ver nas fotos realmente que ela é uma pessoa muito abatida. A mãe, ela já tem uma outra expressão, ela tomou aquela dor, criou coragem, peitou a situação, ele também, só que ele acabou ficando mais abalado, pelo menos visivelmente mais abalado, porque até hoje a Vitória luta para que a justiça, pela sua filha seja feita e que ela ainda tem realmente, a Vitória tem muita esperança de encontrar a filha dela com vida. Para a tristeza da família, em 2019 o caso do desaparecimento de Inga é arquivado por falta de indícios e de novos suspeitos. Em maio de 2015, Christian Bruckner se envolveu em um acidente num estacionamento próximo do local onde a família Garrick estava, e em 2020 ele se torna suspeito pelo desaparecimento de Madeleine McCann e também se torna suspeito do possível rapto de Inga Garrick. O jornal Volkstime informou que o Christian possuía uma propriedade abandonada a cerca de 57 milhas da onde a criança, aparentemente desapareceu. Esse mesmo local, na verdade, era uma fábrica abandonada, porque esse homem ele tinha algumas propriedades na Alemanha. Essa propriedade era um local muito estranho mesmo. A polícia acabou indo para lá também em busca da Madeleine e de outras crianças, e eles acabaram encontrando ali coisas terríveis. Nós fizemos um vídeo recentemente, pessoal, também falando sobre o desaparecimento da Madeleine McCann, que nós também contamos detalhes
sobre essa fábrica abandonada, porque lá foram encontrados vários pendrives com imagens repugnantes que a polícia mesma disse que não teve nem coragem de assistir tudo, alguns não conseguiram, passaram mal para vocês verem o que estava naquelas fitas. Enfim, fitas também VHS foram encontradas e ali estavam vídeos, né, que o Christian acabava então gravando no momento em que ele estava cometendo abuso sexual com essas crianças e também com pessoas de mais idade. Esse material estava enterrado junto com ossos de cães, então possivelmente esses cães também eram dele. Essas imagens precisaram ser analisadas, por mais difíceis, né, que é esse trabalho da polícia, nesse momento é muito complicado. Eles tiveram que analisar todo esse material para tentar identificar se alguma daquelas crianças poderia ser a Madeleine McCann e também a Inga Garrick. E nenhuma delas eram essas duas meninas e a maioria daquelas crianças que estavam nas fitas nunca foram encontradas. Nessa fábrica abandonada que era do Christian também foi encontrado brinquedos, colchões muito sujos e também algumas roupas íntimas infantis. Christian Bruckner até hoje nega a participação tanto no caso da Madeleine McCann quanto no caso da Inga Garrick. Porém, muitos indícios, né, levam a crer que ele sim poderia ter feito mal para essas crianças, porque foi encontrado algumas conversas dele em sites de bate-papo, tanto no caso da Madeleine quanto no caso da Inga, que ele dizia que queria pegar uma criança pequena para passar alguns dias com ele. Não vou repetir aqui as palavras dele, porque senão esse vídeo nem vai pro ar. É uma coisa assim que não tem nome, que esse cara é, mas enfim, ele está preso, espero que fique muito tempo por lá, só que ele está, né, sujeito a ser solto ainda esse ano, espero que isso não aconteça, mas enfim, ele disse que tinha essa vontade de passar um tempo com uma criança, fazer as coisas que ele tinha em mente, que eram coisas brutais, e depois acabar descartando as provas. As provas, nesse caso, seriam a própria criança. Entre 2020 e 2021, segundo o jornal The Sun, as autoridades alemãs consideraram que não existem evidências de que Christian Bruckner tenha sido responsável pelo rapto de Inga Garrick. Porém, nem todos concordavam com essa conclusão, porque o histórico criminal desse homem é uma coisa absurda. Ele tinha uma casa na região, ele se envolveu num acidente quando ele deixou o carro dele estacionado em um estacionamento próximo dessa floresta onde a família estava. Então, assim, a chance dele ter participado é muito grande, porque ele estava no local. Só que a polícia falou que descartou essa possibilidade apenas por um detalhe, que na minha opinião não foi nada relevante. Eu não sou policial, pessoal, mas eu sou mãe e eu vou dar minha opinião aqui pra vocês. E mesmo se não fosse, também daria, porque histórias assim me deixam muito revoltada mesmo. A polícia falou que o Christian foi descartado da possibilidade de suspeito porque o número de celular dele não havia feito nenhuma ligação próxima daquela região. Só que é pouco provável também que um homem que mexia com tráfico de drogas, possivelmente tráfico infantil também, sendo um pedófilo como era, será que ele teria somente um número de telefone? Porque esse número que ele usou para fazer a ligação, no caso da Madeleine, foi rastreado, foi considerado dele, tanto é que ele se tornou suspeito também por causa disso. Só que ele pode muito bem também ter trocado o número, porque o caso da Mad aconteceu antes do caso da Inga. Então, por apenas não ter um número de telefone no nome dele naquela região, para mim, não era motivo suficiente para esse homem deixar de ser um potencial suspeito. Em março de 2023, a Comissão do Interior do Parlamento Estadual da Saxônia-Anhalt tratou do caso Inga Garrick, também por causa de possíveis contratempos na investigação. A Vitória, a mãe da Inga, ela afirma até hoje que ela tem certeza que muitas coisas na investigação não ocorreram da forma como deveria, e assim, parece que essa conclusão que ela chegou também foi perceptível e esse caso está para ser reaberto. Vitória também disse recentemente, em março desse ano, 2023, que as investigações até agora ainda oferecem pontos de partida suficientes para poder dar uma olhada completamente nova no caso, como, por exemplo, ela citou o interrogatório renovado de algumas testemunhas. Victoria Garrick também disse a seguinte frase em uma entrevista: "Minha maior esperança é que seja investigado, porque esse caso fracassou. Um exame minucioso do trabalho investigativo anterior é importante.
que todos os vestígios que aparecem no arquivo sejam verificados novamente. Ela também pede para que técnicas mais modernas, né, de investigação também sejam usadas, né, nessa possível reabertura do caso da filha dela. E tomara que esse caso realmente seja reaberto, porque, na minha opinião, nenhum caso envolvendo desaparecimento, principalmente de criança, deveria ser arquivado. A advogada de Vitória, uma mulher chamada Petra Kulmey de Magdeburg, disse ao MDR Sachsen-Anhalt que esperava que houvesse uma recomendação para a constituição de uma comissão de inquérito com vista ao trabalho da polícia. Do ponto de vista jurídico, haviam incoerências nos autos que precisavam ser esclarecidos. Então, no caso, né, a doutora Petra também confirma que tem muitas informações ali que não foram bem esclarecidas e alguns pontos na investigação também possivelmente falharam, principalmente naquele relato que o caçador passou dizendo que escutou gritos de uma criança às 4 horas da manhã no meio de uma floresta. No Comitê do Interior, a ministra do Interior da Saxônia-Anhalt, uma mulher chamada Tamara Ziescheng, garantiu que o caso dos desaparecidos continuará sendo investigado, não só da Inga, mas também de outras crianças. Mas pelo que eu entendi até agora, oficialmente esse caso não foi reaberto. Teve uma declaração que a advogada da Vitória falou que eu não concordei muito. Estou dando bastante a minha opinião nesse vídeo, tá, pessoal? Porque realmente é uma história assim que tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Ela disse que a polícia fez também bem a sua parte, mas que faltou algumas coisas. Só que ela falou que também entende que num caso assim, alguns oficiais acabam ficando cansados. Mas assim, se tá cansado, dá lugar para outro. Eu sei que tem situações ali que realmente a polícia começa a andar em círculos, a própria polícia também não sabe mais o que fazer, isso é compreensível. Só que o cansaço não pode ser motivo para que um caso seja encerrado. Um outro advogado que também está auxiliando a doutora Petra, ele disse o seguinte, o nome dele é Stephen, ele representa também um dos irmãos da Inga e está empenhado a ajudar no caso em conjunto com a doutora Petra. Esse homem disse o seguinte: procuraremos incansavelmente uma agulha no palheiro. Há uma pista, só precisamos encontrá-la. Uma pessoa não pode simplesmente desaparecer da face da terra em questão de minutos. Ele também disse, pessoal, que a polícia não pode se cansar de investigar um caso assim. Então ele também, né, pensa dessa forma. Um caso desse jamais deveria ser arquivado. Nem desse, nem da Madeleine, nem de qualquer outra criança. Esse advogado, ele também pede que qualquer informação seja encaminhada para um número de contato que ele disponibilizou no site dele, também para um endereço de e-mail que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Né, se alguém souber de alguma coisa, esse vídeo pode chegar, né, espero que chegue realmente a ter proporções maiores ali, né, de território, que seja divulgado para muitas pessoas e quem sabe de alguma forma a gente também não pode contribuir para esse caso ser resolvido. Porém, para uma criminalista chamada Bettina Gitze, do Instituto Forense da Alemanha, a Inga provavelmente perdeu a vida no dia em que desapareceu. Ela não acredita que ela está mais viva, mas ela também trabalha com outras teorias. Bettina estuda 3 possíveis teorias. A primeira é que ocorreu algo durante aquele churrasco, que algum dos amigos da família possa ter feito mal para a menina, ou que algum acidente teria acontecido na floresta e, para não incriminar nenhuma criança, a família teria acobertado esse caso, que provavelmente eu não acredito que a família da própria criança tenha feito isso, porque até hoje eles lutam para encontrar essa menina, mas ela também não descarta que alguma pessoa que conhecia muito bem a família também possa estar envolvida nesse caso. A outra teoria é que algum dos funcionários, tanto daquela casa de terapias, quanto daquela casa, né, de correção, que trata pessoas com insanidade, que algum desses funcionários, conhecendo bem a região, também possa ter atraído a menina para o meio da mata enquanto os irmãos e os amigos estavam de costas, mas isso nunca foi provado. A outra hipótese, então, é de um raptor que já estava observando a família, possivelmente desde o dia em que eles chegaram naquela região, sabiam muito bem que aquelas crianças estavam indo para a floresta, já estava de olho na menina, teria atraído ela até um local, teria sedado essa criança de alguma forma,
teria levado ela então no colo e ido direto para aquela rodovia, aonde possivelmente ele levou ela para Berlim. Então, assim, gente, é um caso que também tem muitas hipóteses. Ele também é associado ao caso da Madeleine McCann por causa disso. Pouquíssimas coisas foram encontradas a respeito, a não ser aquela testemunha que disse que viu e que garante que era a Inga que estava lá, mas enfim, e também a respeito do cão farejador. Agora, a polícia errou, na minha opinião, muito feio, no sentido que entrou em contato com uma pessoa às 4 horas da manhã, dizendo que uma criança estava gritando na floresta. O mínimo que eles poderiam ter feito é ter ido verificar, porque quando a Inga desapareceu, alguns helicópteros do exército foram disponibilizados com câmeras termográficas para poder tentar captar algum animal ou alguma pessoa, enfim, quem tivesse sangue quente ali seria identificado. Porque a floresta, como eu falei para vocês, é muito densa, ela é muito fechada, naturalmente escura. Então, o exército acabou fazendo também essa ajuda, os bombeiros também entraram com tudo, vários lagos foram drenados para ver se essa criança não teria caído dentro de um lago, também nada foi encontrado, mas enfim. Essas câmeras que os helicópteros acabaram usando, eles só detectaram a presença de coelhos, veados e de alguns javalis, o que também não descarta a possibilidade dela ter sido atacada por algum animal maior do que ela, só porque como não há corpo, não há morte, não há crime. Mas muitas pessoas da região que conheciam o passado do Christian Bruckner, muito mais conhecido hoje, eles apostam que ele tem muito mais a ver com essa história do que ele mesmo afirmou. Provavelmente nunca vai afirmar caso ele tenha participado. Alguns policiais também acreditam que se o Christian não fez nada com a Inga, mas que provavelmente ele possa saber se outra pessoa também estava na área fazendo esse tipo de caça. Então, assim, gente, é uma história que não ficou resolvida. A família não sabe se a filha está viva, se a filha perdeu a vida. Infelizmente, essa dúvida deve ser muito mais difícil do que propriamente a certeza que essa criança não está mais viva. Eu espero de todo o coração que a Inga, que a Madeleine, que outras crianças também possam voltar para os seus lares, ou que pelo menos a família possa saber o que aconteceu com essas crianças. É um caso muito triste, né? É um caso triste de estar investigando, mas também uma forma de não deixar esse assunto morrer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham que possa ter acontecido com a Inga Gericke. Vocês acham que o Christian Bruckner pode realmente estar envolvido nessa história ou que ele não tem nada a ver com isso? Se gostaram, pessoal, peço novamente o like, a inscrição de vocês. Compartilhem também com pelo menos um amigo, porque isso nos ajuda muito. E também, se puderem, se tornem membros aqui do canal e a gente vai agradecer bastante, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.